para a glória do Senhor. Vai, eu falei, A gente teimosa. sente muita comunhão, né? Juntos. E Deus é fiel na nossa vida. E para a glória do Senhor, eu estou aqui nessa noite, atendendo o convite deles. Eu me sinto muito honrada ao Senhor por isso. Porque quando nós estamos, né, com a mão no arado, nós não somos dignos de olhar para trás, né? Então nós temos que seguir avante. Como ele me passou, eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E o Senhor continuará falando nos nossos corações, porque o Senhor está presente aqui conosco. E Ele somente vai confirmar, aleluia, a tua presença aqui nessa noite, através da tua palavra. Porque o Senhor é Deus fiel e poderoso para operar, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nessa noite você abre o seu coração, porque o Senhor vai transbordar dentro de ti essa palavra e confirmar dentro de ti o que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu meditando nessa palavra, o Senhor revelava no meu coração essa mensagem, que enquanto, né, o Senhor prometia fazer essa promessa a Salomão, né, ao povo de Israel, através da vida de Salomão, quando o Senhor apareceu a Salomão, aleluia, e prometeu, aleluia, fez essa promessa a ele há mais de 3 mil anos, né? Há mais de 2 mil anos atrás. E hoje nós podemos ouvir essa palavra e ela arde em nosso coração, porque e se o meu povo clamar pelo meu nome, o Senhor já declara sobre a nossa vida que nós temos um dono. O Senhor já declara sobre a nossa vida que nós não estamos sozinhos. O Senhor já declara sobre a nossa vida que ainda, né, que se tudo que nós tiver de passar e enfrentar, nós continuaremos sendo o povo dele. Nós continuaremos sendo o povo dele. Desde, aleluia, a antiguidade, quando foi escrita essa promessa, o Senhor é fiel para cumprir nos tempos de hoje. Porque o Senhor não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar, e o que mais hoje nós temos visto é o homem dizendo a Deus: e se eu fizer, o Senhor faz para mim. Hoje o que nós mais temos ouvido do homem é: e se eu fizer, Senhor, o Senhor faz para mim. Se eu orar, o Senhor faz para mim. Se eu clamar, o Senhor faz para mim. E o Senhor nessa noite está alertando a tua igreja para que nós voltemos dentro da palavra e entendemos que não é se Ele fizer, é se nós fizermos. É se nós clamarmos. É se nós orarmos. É se nós humilharmos perante Deus. Porque, aleluia, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Somos nós, aleluia, que somos carecidos e dependentes dessa graça, desse poder, aleluia, dessa grandeza do Senhor sobre a nossa vida. E se nós somos povo dele e nós temos um dono, nós precisamos nos humilhar e orar, aleluia, diante do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Porque desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor quer declarar à igreja um relacionamento, uma aliança que não pode ser quebrada diante de prova, diante de deserto, diante de dificuldade nenhuma. Essa aliança não pode ser quebrada. Essa aliança ela tem que permanecer firme na humilhação e na oração para com Deus.
ansiedades, nas aflições do dia a dia, e não tem se prostrado diante do Senhor como Ele ordena dentro da tua palavra. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer mais uma vez que Ele é Deus e nós somos a criatura. Que Ele é Deus, aleluia, que criou todas as coisas e nós não passamos de criaturas dele, dependentes, carentes, e que se nós não humilhar, não orar, não buscar da tua face, o Senhor não vai fazer. O Senhor não vai, aleluia, perdoar. O Senhor não vai operar. Ele só vai operar quando, aleluia, nós prostrarmos diante dele, colocar as nossas vidas diante dele, toda a ansiedade diante dele, porque lá em Isaías 55 ele deixou escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Irmãos, nós podemos perceber nessa palavra que a nossa relação com Deus é mais do que nós pensamos que estamos fazendo. A nossa relação com Deus não é só quando estamos sentados no banco de uma igreja. A nossa relação com Deus não é só quando nós temos uma oportunidade atrás de um púlpito. A nossa relação com Deus, ela vai além, aleluia, do que as portas da igreja para dentro, mas sim da igreja para fora. Aleluia. Aleluia. Glória. Nós não podemos esquecer que se Deus ele fez a promessa, ele é Deus para cumprir, mas se nós não fizermos a nossa parte, ele não vai fazer. Porque muitos hoje estão perdidos, fracassados, frustrados. Eu estou falando de toda a humanidade, dessa geração. Não estou falando da igreja em si, não. Porque deixaram de buscar o Senhor, deixaram de se humilhar. E a palavra nos ensina que aquele que se humilha, Deus exalta. Muitos querem já um prêmio, mas não querem a prova. Muitos querem a vitória, mas não querem a luta. Muitos querem a exaltação, mas não aceitam a humilhação. E se o crente ele não passar pela humilhação, ele não vai ser exaltado. Se o crente ele não passar pelos dias difíceis, pelas provas amargas da vida, ele não vai conhecer o que é vitória na sua vida. Ele não vai entender o que é o agir de Deus. Se o crente continuar, muitas das vezes, buscando o Senhor pelo que Deus faz, ele nunca vai conhecer, aleluia, o Deus que é. Ele nunca vai conhecer o Deus que é Deus. Porque independente de provação, independente de deserto, independente de tribulação, Deus é Deus. Ele não sai do seu lugar. Ele não vai deixar de ser Deus. Porque eu e você estamos, aleluia, passando por um processo. Porque eu e você estamos sendo provados aqui nessa terra. A oração, igreja, ela não começa só na igreja, só quando os irmãos estão vendo, quando o pastor está vendo. Mas a oração que sobe é aquela que você dobra os seus joelhos na madrugada. É aquela que você fala: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida, eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu pedi. Aleluia. É a oração
mas Deus sabe, e Ele contempla. Eu sei de uma coisa: não é gritando aos quatro cantos que você vai vencer, não é se humilhando para o homem que você vai vencer, não é dando com a língua nos dentes lá fora que você vai vencer. Você vai vencer se humilhando perante Deus. Você vai vencer orando ao Senhor. Você vai vencer renunciando às suas vontades. Você vai vencer renunciando à tua carne, renunciando à tua vaidade, renunciando ao teu eu. Você vai vencer, aleluia, prostrado diante do Senhor, porque enquanto você se humilha, o Senhor te exalta. Não é os humilhados serão exaltados, não, é aquele que se humilhar vai ser exaltado. Receba essa palavra nessa noite, igreja. O Senhor está falando conosco, porque Ele tem amor, Ele tem zelo pela nossa alma. Ele converte o pecador, aleluia. Ele faz, aleluia, as maravilhas da nossa vida. Não é para nós ficar, aleluia, mendigando, não é para nós ficar blasfemando, não é para nós ficar preocupados com a vida do irmão, não é para nós ficar preocupados com o que nós vamos vestir ou calçar, não é para nós ficar preocupados, angustiados, aflitos. É para nós somente louvar a Deus, glorificar a Deus. Irmã, você está passando luta, glória a Deus por isso. Irmã, mas você nessa alegria, você está passando luta, glória a Deus por isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos capacita. E não pensa você que foi o diabo que te colocou em prova, não. Foi o próprio Deus. É porque Ele quer te revelar algo dele para você. É porque você precisa entender o que Ele quer fazer na tua vida. Você precisa entender, aleluia, o que é ser povo dele. Você precisa entender o que é se humilhar perante Ele. Você precisa passar, aleluia, as provações que Ele tem te colocado para você encontrar com Ele. Aleluia. Se Ele não provar o ser humano, se Ele não nos colocar na prensa, ninguém vai subir. Porque a salvação é de graça, mas o reino é pela força. Se você ficar esperando ser salvo e não mudar, não se posicionar, não colocar sua vida em oração, não colocar sua vida na graça de Deus, você não sobe. Porque Ele declarou a palavra, Ele declarou a promessa, mas não é para ninguém ficar deitado. De Gênesis a Apocalipse, nós não vamos ouvir nenhuma palavra, aleluia, que o Senhor vai passar a mão na nossa cabeça e alimentar o nosso ego. Ele sempre trará uma palavra de conserto, de correção. Ele sempre trará uma palavra para nós endireitar, porque a porta, igreja, ainda é estreita. Ela não recebeu reformas. A porta do céu, ela é estreita. E nós precisamos passar por ela. E não vai ser de qualquer maneira. Não vai ser de qualquer jeito. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite, trazendo essa mensagem, confirmando os nossos corações. Vamos sair daqui nessa noite entendendo o que é ser povo de Deus. Sair daqui nessa noite entendendo que nós temos um dono, que o Senhor não tem prazer em ver ninguém destruído, ninguém envergonhado. Muitas das vezes nós somos envergonhados porque nós não honramos a Deus. Alguma coisa nós falhamos, porque Deus não falha. Aleluia. Alguma coisa aconteceu durante o processo. Talvez você não se humilhou o suficiente. Talvez você não orou o suficiente. Talvez você não renunciou o suficiente. Talvez enquanto era para você estar com a boca no pó, orando e jejuando, você está cuidando da roupa do teu irmão na igreja. E Deus está falando nessa noite que é o tempo de continuar a se humilhar e orar, para que o Senhor ouça o nosso clamor. E Ele desça do céu para perdoar os nossos pecados. Vamos hoje, igreja, corrigir, converter, aleluia, porque é o que é de crente no nosso meio, que é convencido e não é convertido. Está cheio de servo de Deus, que pensa que é servo de Deus, mas estão convencidos.
pela grandeza de Deus. Mas convertidos são poucos. Porque o crente convertido, igreja, você olha nele, você já vê os frutos do Espírito. Você já contempla o que Deus tem na vida daquele filho, daquela filha. Você contempla a grandeza de Deus na vida dele. Agora o crente convencido, ele entra na igreja, sai da porta para fora da mesma maneira. Você não vê quebrantamento, você não vê renúncia, você não vê perdão. O que tem de crente hoje, dizendo ser crente, e não perdoa o seu irmão, e acha que vai subir? Ah, quem perdoa é Deus, e chega lá no céu, vai falar isso para ele. É noite de renunciar, de se converter. É noite de ouvir essa palavra e guardar ela e praticar. É noite de sair daqui, aleluia. E a primeira oportunidade que eu e você tiver, aleluia, é perdoar o nosso irmão. Humilhar diante de Deus. Falar, Senhor, eu vou hoje orar tanto tempo na tua presença. Na madrugada eu vou orar tanto tempo, Senhor. Porque você servir a Deus e dizer ser crente na igreja é fácil. Vai e pensa o quanto é fácil. Vim para a igreja, põe uma Bíblia debaixo do braço, louva, prega, mas e da porta para fora? E dentro da sua casa? Por que tantos escândalos no meio dos crentes? Por quê? O nome do Senhor está tão escandalizado no meio dos próprios crentes, igreja. Esqueceram de se humilhar, esqueceram de buscar pelas almas, esqueceram o princípio de tudo, esqueceram de praticar a palavra. Vamos sair aqui nessa noite ouvindo a voz de Deus, praticando essa verdade, sabendo que nós somos um povo escolhido, separado, e nós precisamos estar enxergados na videira, que é Cristo. Nós precisamos estar ligados nessa videira, porque nós somos ramos da videira. O Senhor Jesus deixou escrito, ele, não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. E se Ele nos escolheu, nós somos povo dele, vamos fazer como tal. Aleluia. Vamos entender essa palavra, essa promessa, porque é maravilhoso uma promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Mas quando nós vivemos a palavra de Deus, ela se cumpre. Não é só falar a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra, é se alimentar da palavra. Eu sei que eu e você nessa noite temos muito que se consertar diante de Deus e sair daqui nessa noite lembrando dessa palavra, porque ela não vai, aleluia, nós não vamos voltar para casa da maneira que nós chegamos. Nós não vamos voltar para casa, aleluia, da maneira que nós chegamos. Nós precisamos ouvir essa palavra e praticar. Aleluia. Porque quando o Senhor diz, aleluia, glória a Deus, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós mais temos, igreja, hoje em dia é o quê? Um povo enfermo. Você vai orar, com 2, 3 palavras, a pessoa começa a chorar, mas não é chorar no espírito, chora de depressão, chora de angústia, chora de aflição. Agora você me fala, você é um crente que ora, um crente que busca, um crente que jejuma, ele sofre com tudo isso? Um crente que tem relação com Deus, intimidade com Deus, renuncia, reveste da couraça da justiça, reveste do capacete de fogo, Efésios 10, da armadura de Deus. Cadê os crentes fervorosos que saem na luta, que saem na batalha e voltam com a vitória? Que não vai só no culto, que não vai só na oração, chega lá e fica passando a mão na cabeça de ninguém, mas pregar a palavra, pregar a verdade. Porque é essa verdade que vai levantar o
na minha e na sua vida, nós precisamos viver ela, crer nela, buscar ela. Ouça o que o Senhor está falando conosco nessa noite. Entenda que o Senhor quer relacionamento, que o Senhor quer intimidade. Irmão, mas o mundo está caindo lá dentro da sua casa, mas eu estou prostrada. Irmão, mas está falando você, a calúnia nas suas costas, eu estou prostrada. O irmão está prostrado. Quem vence a afronta, igreja, é quem ora. Quem vence os inimigos é quem ora. Quem vence o gigante é quem ora. É quem se humilha. É quem busca. O Senhor só pede isso para nós. Busca. Se converta. E o ser humano é difícil de lidar. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nosso maior inimigo é você vencer sua carne, o seu eu, o seu querer. É você falar, põe o celular para despertar na madrugada e aquela vontade de ficar dormindo, mas você vai e dobra os seus joelhos e ora. É você vencer você mesmo, eu vencer eu mesmo. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Nós precisamos entender a relação, o relacionamento, o compromisso que Ele quer com a igreja. Como é bom chegar aqui e falar, ó irmãs, tem bênção na vida das irmãs, tem carro, tem casa, e glória a Deus, e aleluia, e orar em língua e eu ir embora. Mas eu tenho um chamado para dar conta. O Senhor, aonde Ele me leva, Ele me dá uma mensagem e um tipo de expressar a mensagem. E hoje o Senhor me trouxe aqui nessa noite, talvez eu nem volte aqui mais, mas o que o Senhor mandou eu dizer, eu estou dizendo. Glória a Deus. Ouça o que o Senhor está dizendo nessa noite. Examine aí os seus pensamentos, a sua consciência, e fale, eu preciso mudar em tal área. Eu estou orando pouco. Eu estou me humilhando pouco. Eu estou perdoando pouco. Porque se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. Eu estou jejuando pouco. Pouco eu tenho orado, pouco eu tenho buscado. Porque se nós queremos ser sarados, uma terra sarada, nós precisamos ter esse contato, essa aliança com Deus. Essa intimidade, aleluia. Que não vai nem luta, nem afronta, nada pode impedir Deus agir na vida daquele que tem compromisso com Ele. Nenhuma luta é maior do que o nosso Deus. Porque que as lutas têm vencido os crentes? Porque os crentes estão dormindo, estão enfermos. Os crentes estão adormecidos. É tanta luta, é luta daqui, é luta dali. Eles colocam o coração na luta, não colocam o coração em Deus. Irmã, você não sabe a tribulação, o vento. Eu sei, eu também passo. Mas nenhum dos ventos que eu passei tirou minha comunhão com Deus. Pelo contrário, me fortaleceu. E eu creio que muitos aqui também sentem isso, que vivem isso. Então não é tempo de esquecer, é tempo de se lembrar. É tempo de se lembrar de Deus no meio da sua luta. É tempo de se lembrar de Deus no meio do seu vale. Ezequiel estava no meio do vale dos ossos secos. E Deus mostrou para ele a visão do exército se levantando, criando nervos, vida, restauração. Se Deus não mostra aquela visão a Ezequiel, Ezequiel seria capaz de ver? Não. Mas uma coisa interessante, Deus levou Ezequiel no vale para se revelar a Ezequiel. Então a luta que nós passamos não é que Deus quer nos destruir, Deus quer se revelar a nós. E se nós olhar pelo vale, nós não vamos ver a visão de Deus. Se nós olhar pelo problema, nós não vamos ver a revelação de Deus. Se nós olhar pela luta, nós não vamos ver a revelação de Deus na minha e na tua vida. É uma súrica, Torabacé.
espírito reto diante de Deus, espírito puro, clamando o Senhor, um coração reto. Não vamos pensar que Deus mudou a maneira por conta de tanta tecnologia, por conta de tanta tecnologia avançou, porque não existe um livro mais atualizado que a Bíblia. E a Bíblia é o único livro que o autor está presente quando nós lemos. Aleluia. Ela é o único livro que quando você abre, o autor fica te ouvindo. Ele fica te vendo. Ele fica te contemplando. Entenda isso, igreja, nessa noite. É maravilhoso a gente ter um relacionamento com Deus. É maravilhoso. Você está com a dispensa vazia. Você está lá com a prova batendo, enfermidade, nas últimas, no hospital. E você está lá dando glória, 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 glória. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus. Isso não vai abalar minha fé. Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor está fazendo é para a glória do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem firmes. Jeremias 33:3, clama-te a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Todo clamor diante do Senhor tem resposta. Todo clamor, toda oração, nenhuma vai voltar vazia. Nenhum sacrifício que nós colocamos diante de Deus vai voltar vazio. Pode acontecer na hora e não pode acontecer na hora, mas que Deus vai responder e vai. Porque se Deus coloca nós na prova, Ele não deixa nós lá sozinhos. Ouça essa palavra nessa noite, igreja, e saia daqui cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Quando eu estava com o meu joelho dobrado, eu vi essa igreja aberta e o clamor subindo. Aleluia! O clamor da igreja está subindo. Mas não deixe só isso acontecer dentro da igreja. Leva essa glória para a tua casa. Louva dentro da tua casa. Põe esse gigante para correr no nome de Jesus. Destrói esse demônio em nome de Jesus. Espírito de ansiedade, sai em nome de Jesus. É no joelho, é no louvor, é na oração. Porque eu sou o povo de Deus. E eu clamo pelo nome dEle. Eu sei quem me chamou. Nós precisamos ouvir essa palavra para ela entrar no nosso coração e ser lembrando dela, praticando ela. Vai ter afronta, vai ter perseguição, vai. Quem somos nós para não querer passar por isso, sendo que Jesus passou? Quem é eu, quem é você para pensar que nós vamos ser imunes de dor, de sofrimento aqui nessa terra? Ninguém vai escapar, igreja. E dá glória a Deus por isso. Porque a palavra fala que nós temos que dar graça pela aprovação, pela tribulação. Nós temos que dar graça, porque nós somos provados e aprovados diante de Deus. Pensa no Senhor. Aleluia. Muitas das vezes a gente pensa assim: nossa, mas uma prova tão grande para irmão, por irmão, uma prova tão difícil para irmão, por irmão, não fica com dó não. Levanta em oração para o seu irmão. Junta os irmãos da igreja, faz campanha do que vocês estão fazendo, mas não fica com dó de quem está passando prova não. Porque Deus está levantando ali um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Deus não chamou ninguém para ser coitadinho, igreja. Deus não chamou ninguém. Quando você vê uma pessoa sofrendo, passando uma prova difícil dentro da igreja, na presença de Deus, você pode saber que Deus vai honrar ele muito e muito nessa terra. E Deus vai sarar, aleluia, ele grandiosamente aqui nessa terra. Vai exaltar, aleluia, ele grandiosamente aqui nessa terra. Porque hoje a gente vê, né, a gente percebe, né, que o povo, quando é prova, muitos querem fugir dela. Mas uma prova, quando o Senhor nos coloca, né, para nós enfrentar ela, para nós vencer ela. Aí por que muitos
fugir porque não se humilha e não ora. Por que muitos querem fugir? Porque não conhece o Deus que serve. Por que muitos querem fugir, irmão, do chamado? Muitos querem fugir, aleluia, da obra de Deus, para trabalhar para Deus, aleluia, porque ainda não sabe o Deus que te chamou. Porque o Deus que te chamou, igreja, Ele garante. Ele te garante. Não tem vale, não tem deserto, não tem mar, aleluia, que vence um escolhido de Deus. Não tem prova que vence quem se humilha e quem ora diante do Senhor, diante da tua face. Aquele que reconhece que é dependente do Senhor, aquele que reconhece que necessita, é um necessitado diante de Deus. Não tem prova que vence ele, porque ele sabe o Deus que chamou ele. Ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Ouça essa palavra nessa noite. O Senhor está falando conosco. Não sai daqui da mesma forma que você chegou. Receba essa palavra, se humilha e ora na presença de Deus, para que o Senhor venha nos livrar, venha nos perdoar e venha nos sarar. Aleluia. Para que nós possamos não só clamar pela misericórdia, mas nós também possamos fazer a obra de Deus com misericórdia. Nós clamamos tanto isso, né? Misericórdia de Deus, e na hora de nós passar misericórdia para o nosso irmão, nós temos dificuldade, né? E isso o Senhor também está vendo. O Senhor também está contemplando. O Senhor também está ouvindo. Então, se nós clamamos de Deus, nós também precisamos saber passar o que nós temos de Deus. Não sai daqui nessa noite pensando que Deus te esqueceu, ou pensando que não vai acontecer, porque a promessa de Deus é clara. Obedeça, se humilha e ora, e aí você vai me falar se a prova que você está passando é maior do que o seu Deus. Se a prova que você está passando nessa noite, na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, ela é maior do que Deus. Não é, igreja. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.